Hoje vocês estão contando com a minha presença, o professor Rafael Leite, da disciplina Projeto de Vida e Empreendedorismo. Estaremos discutindo hoje uma temática voltada para as turmas de segundos anos, que tem por título Meus Objetivos Estão Definidos. E agora? Em outras palavras, estaremos discutindo hoje um pouco sobre objetivos e metas. Nessa temática proposta para hoje, na qual os ouvintes estão a escutar, estaremos fazendo uma breve relação entre objetivos e metas a partir da história de Ulisses, o canto 9 da Odisseia. Antes de entrarmos propriamente dito sobre o conceito de objetivos e metas, é importante falarmos que o conceito de objetivos e metas, ele se relaciona com outros conceitos dentro do que a gente propõe para o projeto de vida ou para até o próprio setor do empreendedorismo, que são os conceitos de premissa, riscos, restrições, missão e visão. Para que fique claro para os ouvintes, eu vou citar aqui um exemplo bastante simplório, mas que acredito que vai poder dar um norte a vocês. Vamos supor o seguinte: uma determinada pessoa se propõe a fazer uma festividade ao ar livre. Isso se caracteriza como uma premissa. Ela quer uma festa ao ar livre. É uma verdade que ela estabeleceu. Porém, para que essa premissa dê certo, é necessário que a pessoa que propõe a fazer essa festa, ela leve em consideração que há riscos e restrições para que essa festa ocorra. Quais são os riscos? Como a festa é ao ar livre, pode ser que no dia da festa ocorra de haver chuva. E qual a restrição que ela deve colocar? Saber que se caso isso ocorra, ela deve arranjar um local que proporcione uma cobertura para que a festa continue normalmente. Isso são conceitos básicos do empreendedorismo. Todo mundo que estabelece uma premissa deve saber que para que essa premissa funcione, é necessário que ela leve em consideração também riscos e restrições. Além desses conceitos, a gente ainda tem missão, que cada um estabelece, e uma visão de futuro. Então, por que eu estou falando desses elementos? Vocês vão entender mais à frente. Eu vou citar aqui a história de Ulisses contra o Ciclope, né, a fuga dele da caverna do Ciclope, que é encontrado no canto 9 da Odisseia. E vocês vão ver que mais à frente a gente vai fazer um resgate desses conceitos que eu citei agora e estabelecer também novos conceitos como objetivos e metas. Vamos à história. Ulisses não escolheu ir à guerra de Troia. Muito pelo contrário. Ao ser convocado a pegar armas, fingiu-se louco para ser dispensado. Porém, o seu ardil foi descoberto e não restou alternativa senão combater em nome do seu povo. Contudo, não tendo escolha, Ulisses tinha uma visão: voltar inteiro para sua casa e continuar a ser rei em sua terra, ao lado de sua esposa e do seu filho. É uma longa história, com inúmeras peripécias, e a saga só se conclui ao final de 20 anos do herói longe de casa. Plano de ação é o que não falta nessa grande aventura. A fama de Ulisses se deve justamente à sua capacidade prodigiosa de arquitetar minuciosamente as suas ações. Pode-se dizer, aliás, que cada nova descoberta de Ulisses, a cada encontro com reis, rainhas, princesas, feiticeiras, ninfas e outras criaturas fantásticas, o que o leitor acompanha durante a leitura, é a recriação e o aperfeiçoamento desse plano. Conforme as orientações que o herói vai recebendo pelo caminho,
Alguns episódios são exemplares nesse sentido, pois se reconhece seu plano de ação articulado por inteiro. Sem dúvidas, o episódio de número 9, ou Canto 9, como é mais conhecido, é um dos exemplos mais perfeitos disso. Então vale a pena repassá-los aqui. Após enfrentar 10 dias de intensa tempestade em alto mar, Ulisses e seus companheiros ancoram em uma ilha sinistra, habitada pelos famosos ciclopes, gigantes monstruosos com apenas um olho no meio da testa. Disposto a conhecer esses estranhos habitantes e com esperanças de poder contar com o auxílio deles, o herói, acompanhado de 12 companheiros, segue rumo à caverna de uma daquelas criaturas. A casa, entre aspas, também era muito sinistra. Além de ser uma caverna enorme e escura, era cheia de cabritos e cordeiros que o gigante criava para alimentar-se. Mas na hora da chegada dos aventureiros, o monstro não estava em sua casa, e eles aproveitam para comer um pouco dos muitos queijos que ali estavam. Eram feitos com o leite dos carneiros. Finalmente o ciclope chega, com enorme feixe de lenha para cozinhar. Entra na caverna e fecha a entrada com uma pedra tão enorme que homem nenhum teria forças para movê-la do lugar. Estavam todos, portanto, literalmente em um beco sem saída. Ao acender o fogo, os gigantes finalmente notam a presença dos forasteiros e, com cara de poucos amigos, perguntam o que fazem ali. Ulisses então conta um pouco das desventuras sofridas recentemente e suplica por abrigo e outros auxílios em nome dos deuses. Nem um pouco comovido com a história, o ciclope, que se chama Polífemo, pergunta onde foi que eles ancoraram seus navios. É claro que Ulisses não era bobo e não entregou o seu tesouro para o inimigo. Mentiu, disse que tudo o que possuía fora destruído pelo mar. O ciclope se cala por um momento e o que se segue é tenebrosamente cinematográfico, que vale a pena ler como Homero descreveu, que é essa uma das cenas de maior impacto de todo o livro. Vamos ao relato. Pôs-se de pé de um salto, o ciclope, estendeu as mãos sobre meus companheiros e, agarrando dois de uma vez, como se fossem cachorrinhos, esmagou-os de encontro ao solo. Os miolos escorreram pelo chão, umedecendo a terra. Ele os picou membro a membro, preparando a refeição, os comeu, como um leão montês, come as vísceras, as carnes e os ossos de sua presa. Nós outros em pranto erguemos as mãos para Zeus, ao vermos aquela crueldade do ciclope. Estávamos em desespero. O ciclope, depois de fartar-se de carne humana, encheu o seu estômago de leite puro e deitou-se na caverna de comprido entre os carneiros. Uma vez adormecido o inimigo, seria um bom momento para matá-lo, certo? Errado. Se o ciclope fosse morto, quem poderia remover a enorme pedra da entrada? Imagine então o esforço de Ulisses, um contador, em controlar sua fúria e desejo de vingança, tendo assistido a cena acima. Vejam só, a gente viu que o ciclope matou sem pudor nenhum os amigos de Ulisses. Mas aí entrou o grande questionamento. Vamos matá-lo. Mas se matarmos, como removeremos a pedra? Não há como. Então a gente tem que segurar a fúria por um momento para ver como faremos para sair da caverna. É aí que a gente vai ver os objetivos e metas. Mas vamos continuar a história. Ao voltar, manhã seguinte, Polífemo acorda e abate mais dois amigos de Ulisses e os devora. O monstro conduz o rebanho para fora da caverna, sai em seguida, assoviando, e fecha a entrada novamente com a pedra. Mais uma vez o beco está sem saída.
Mas enquanto o inimigo não retorna, Ulisses se põe a matutar sobre como ir à desforra e debandar dali. Quando o Ciclope retorna, a vingança já está cuidadosamente concebida. Ou seja, nesse meio tempo, Ulisses começa a planejar algo. Vamos lá. Ao voltar, Polífemo guia o rebanho para dentro da caverna, entre sua casa e fecha a entrada com a pedra. Mata mais 2 companheiros de Ulisses e janta-os. Nesse momento, com autocontrole admirável, enquanto Ciclope mastiga seus amigos, o herói tira de um alforje uma garrafa de vinho e oferece ao inimigo. Ele toma grandes doses da bebida e embriaga-se, até dormir. A cena que se segue a isso também é digna de ser narrada por Homero. Da goela escapava-lhe vinho e bocados de carne humana, que ele arrotava bêbado. Enfiei então um touro de borralho abundante para aquecê-lo. Dirigi palavras de acoroçoamento a cada um dos meus companheiros, para que nenhum recuasse amedrontado. Quando enfim o touro de oliveira estava a ponto de inflamar-se, nesse meio tempo ele colocou uma tora de oliveira para aquecer, para entrar em chamas. Brilhando terrivelmente, apesar de verde, tirei-lhe do fogo e trouxe para perto. Os camaradas rodearam-me. O Deus lhes inspirava uma grande coragem. Ergueram o touro de oliveira, de ponta aguçada, e cravaram no olho do Ciclope, enquanto eu, pesando de cima, o fazia girar. Era como um homem furando uma prancha de navio contrado, enquanto outros por baixo fazem este girar numa correia, cujas pontas seguram e o trado volteia sempre, firme no lugar. Foi assim que agarramos o touro aguçado ao fogo e o fizemos girar em seu olho. O sangue escorria em volta do touro ardente. Queimava inteiramente as pálpebras e as sobrancelhas, o vapor exalado da pupila a arder, cujas raízes frigiam na chama. Quando o ferreiro mergulha na água fria da têmpora, que é de onde vem a força do ferro, um machado grande ou uma acha de armas. Esta chia forte silvava assim o seu olho em volta do touro de oliveira. O Ciclope soltou um urro terrível. A rocha reboou em redor. Nós ficamos apavorados, recuamos enquanto ele arrancava do olho o touro ensanguentado. Lançou de si em seguida, agitando os braços. Ou seja, o Ciclope agora ele estava plenamente cego. Mas ainda eles estavam presos na caverna. Tem mais outra estratégia. Vingança feita, resta ainda sair daquele antro. Polífemo remove a pedra da entrada e senta-se à porta, esperando o momento que os inimigos tentarão escapar. Mais uma vez, porém, Ulisses já havia arquitetado um ardiloso plano. Havia grandes carneiros na caverna. Então o herói amarrou-os de 3 em 3 e se pôs no meio dos carneiros. Prendeu os seus companheiros sobreviventes também a esses carneiros e fez o mesmo procedimento. E como não tinha quem amarrasse ao próprio Ulisses, ou seja, ele primeiro amarrou os amigos, né? Eis o que se deu. Quanto a mim, restava um carneiro, incomparavelmente o melhor de todo o rebanho. Abracei ao seu flanco, encolhi-me sobre o seu veloso ventre e ali fiquei com coragem no peito, agarrando com as mãos os flocos prodigiosos e colados vigorosamente. Desse modo é que finalmente conseguem escapar das garras do Ciclope, ou seja, eles fingem-se de carneiros. E assim conseguem retornar também para os barcos, seguindo assim rumo a Ítaca, que era o grande anseio de Ulisses desde o início de sua viagem. Como disse no princípio da narrativa,
Ulisses não tinha interesse de participar da guerra de Troia. Mas como ele fora levado para aquele conflito, o seu desejo sempre foi fazer retorno para sua terra amada, Ítaca. Ulisses tinha uma visão que, como se sabe, é anterior ao encontro com Polífemo. Qual era essa visão, pessoal? Regressar aos braços de sua esposa e do seu filho. Ele havia também estabelecido uma missão: ser excelente no contato com os homens e outros seres encontrados no caminho, aprendendo com eles as ações necessárias e a rota de retorno a Ítaca. Assim, precisou se esmerar com astúcia e malícia, como vimos no episódio acima. Isso fez dele um homem que despertou grande simpatia dos deuses. Ele tinha uma missão. Ele também precisava de algumas premissas que podem ser resumidas aqui assim: manter-se sereno e ponderado. Eu disse no início aqui da aula aqui que premissa é uma verdade pré-estabelecida. Você estabelece uma verdade e você vai ter que lidar com riscos e restrições. Vamos lá, qual era a premissa que Ulisses estabeleceu? Se manter ponderado e sereno, mesmo diante do episódio desastroso que estava ocorrendo, que era a morte dos seus amigos. Por que ele deveria manter-se sereno e ponderado? Também para poder enfrentar com astúcia o seu inimigo. Postas as premissas, vem o próximo plano de ação, definir os objetivos, que, aliás, como falei no início aqui, é o grande objetivo dessa aula. Quais eram os objetivos que Ulisses tinha nesse episódio específico do canto 9? Existiam 2 objetivos específicos. O primeiro, assegurar a vida de todos os seus amigos. O segundo, voltar para Ítaca. O objetivo era assegurar a vida dos amigos. Qual era a meta para que isso fosse concretizado? Furar o olho do Ciclope. E quais as ações necessárias para que essa meta fosse alcançada? Primeira, embriagar o Ciclope. Segunda, preparar uma tora de madeira no fogo. E, por fim, furar o olho do inimigo. Ou seja, o objetivo era fazer com que todos permanecessem vivos. Mas para que todos permanecessem vivos, havia um Ciclope no meio do caminho. E esse deveria ter o seu olho furado. Que seria, por sua vez, essa meta alcançada a partir de outras ações. Já o segundo objetivo, voltar a Ítaca, dependia de quê? Deles saírem da caverna. Então, o objetivo, voltar a Ítaca. Meta, sair da caverna, encontrar o navio e o restante da tripulação. Quais as ações necessárias para que essa meta seja alcançada? Amarrar carneiros, ficar embaixo deles, aguardar o Ciclope, ir pastoreá-los, para que, enfim, pudessem sair da caverna. A mesma coisa, pessoal, acontece no nosso cotidiano. Se formos observar a sociedade em geral, veremos que elas também estabelecem, cada indivíduo social estabelece objetivos e metas. Um objetivo bastante claro, por exemplo, para os alunos, agora vou me voltar um pouco para os alunos da Irene Protásio, o objetivo deles é um dia conseguir se graduar em um determinado curso. E por que eu estou falando de se graduar? Porque muitos pensam que o objetivo da vida deles é passar no vestibular. E não é. Na verdade, o objetivo é graduar-se, é conseguir um emprego e assim poder viver a partir desse emprego. O vestibular é apenas uma das metas para que esse objetivo final ele seja alcançado. Quais as ações para que você alcance a meta do vestibular, que você seja aprovado? Que você estude os conteúdos programáticos,
que estão em diversas áreas, natureza, humanas, matemática, linguagens. É você dominar esses procedimentos. Alguns também fazem cursinhos, fazem testes extras além do conteúdo programado que já é passado pela escola. Mas todas essas etapas são ações. A meta, o vestibular é uma meta, fazer cada período da graduação também são metas, e o objetivo seria a conclusão de tudo. As pessoas, geralmente, elas confundem um pouco esses dois conceitos. Pensam que a meta é a mesma coisa do objetivo. Mas vemos claramente, a partir dessa narrativa do canto 9, da Odisseia, que o objetivo ele vai muito além da meta. A meta era furar o olho do ciclope. O objetivo final era fazer com que todos sobrevivessem, todos aqueles que haviam permanecido. A meta era sair da caverna. Mas por que sair da caverna? Porque o objetivo final deveria ser retornar para Ítaca. Ok? Acredito que esse conteúdo que foi discutido hoje, ele tenha sido de grande valia. Espero que tenha contribuído não somente com a aprendizagem dos alunos da EREM Protásio Soares de Souza, mas que todos os ouvintes da nossa querida Toritama também possam pegar a parte dessa aprendizagem, também possam incorporar às suas ações cotidianas, que possam antes de fazer as coisas, estabelecerem objetivos e metas bastante definidos para que não aconteçam imprevistos e que, de fato, as ações programadas elas possam, de fato, serem alcançadas. Desde já agradeço a atenção de todos os ouvintes e desejo a todos vocês uma belíssima tarde com a companhia do nosso companheiro Maviael Santos. Muito bem. Aí é daí. Daqui a